Sabe aquela sensação de cansaço que bate logo ali nos primeiros dias de janeiro? A festa acaba, né? E a realidade volta com tudo. Pois é, hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor esse sentimento de desilusão coletiva, usando como base uma análise bem afiada do Cláudio Ribeiro. A cena que o autor descreve aqui é bem familiar para todo mundo, né? Dia 2 de janeiro. O brilho da virada, puf, já se apagou. O que fica é a realidade crua do dia seguinte, depois que a festa termina. Natal e Ano Novo já são só uma lembrança distante. E essa citação aqui resume perfeitamente esse ciclo. O Réveillon ainda ecoa em promessas que, vamos ser sinceros, ninguém se comprometeu de verdade a cumprir. Aquelas resoluções de Ano Novo, sabe? Cheias de esperança, mas que se dissolvem rapidinho. E aí, a realidade volta com tudo, e fica aquela sensação meio amarga de que, no fim das contas, nada mudou. E a partir daqui que a análise realmente engrena. O autor aponta para um mal-estar que parece ser de todo mundo. Uma mistura de ruído, de cansaço e uma sensação vaga de que tem algo grande, algo fundamentalmente errado. E o pior é que a gente nem sabe direito o que é. É um sentimento que foi muito além do cansaço individual, sabe? Bom, mas esse sentimento não é só uma coisa individual, não. O autor vai além, ele expande essa análise para um diagnóstico da sociedade mesmo. E ele faz isso mostrando como esse mesmo mal-estar se manifesta em duas realidades bem diferentes, mas que estão, de alguma forma, conectadas: Portugal e Brasil. E o contraste entre os dois é bem forte. De um lado, a gente vê Portugal. A casa tá cheia e a resposta é menos papo humanista e mais controle, mais regra. Do outro lado, o Brasil, que o autor descreve como um país cansado, sitiado por uma guerra de interpretações. Uma nação exausta, entrando num ano político que já sabemos que não vai ser fácil. Então, em Portugal, o foco da análise vai direto para a realidade do imigrante. O cenário descrito é de serviços públicos que já não dão conta, regras cada vez mais apertadas, viver lá se torna uma necessidade constante de provar o seu valor, e para isso é preciso desenvolver uma capacidade de esperar que é quase budista. Já do lado de cá, no Brasil, a fadiga tomou conta do país. O debate público, como o autor diz, anda manco. As saídas parecem bloqueadas antes mesmo da gente começar a discutir. E nesse meio tempo, o judiciário virou o protagonista da história. A gente vive naquela situação bizarra, tudo é urgente, tudo é para ontem, mas parece que nada sai do lugar. Ok, mas para entender essa paralisia toda no Brasil, o autor aponta para o verdadeiro elefante no meio da sala. Uma estratégia coletiva que ele vai chamar de anestesia social. E para deixar isso bem claro, o autor usa um exemplo específico que ele chama de caso Banco Master. Ele diz que esse caso é quase didático, é uma metáfora perfeita para essa nossa capacidade coletiva de ignorar o que está bem ali, na nossa frente. A metáfora, como ele descreve, é essa. Um elefante enorme no meio da sala. Visível, pesado, impossível de ignorar. Todo mundo vê o bicho, sente o peso, às vezes até tropeça nele. Mas, coletivamente, qual a escolha? Fingir que ele não existe. E o que sustenta essa negação coletiva? O texto dá um nome para isso: ópio social. E não é uma coisa pontual, não. É uma estratégia permanente para a gente ficar adiando o encontro com a realidade. E como é que esse ópio funciona na prática? Bom, com distrações programadas que todo mundo aqui conhece muito bem. A Copa do Mundo, que serve como um intervalo para as emoções. O Carnaval, que é tipo um alívio agendado. E a quantidade absurda de feriados que servem para adiar as coisas constantemente. A questão, segundo o autor, não é a festa em si, claro. O problema é quando essas coisas se tornam a principal ferramenta para a gente fugir dos problemas reais. Bom, o diagnóstico é bem forte, a gente viu. Mas a análise não fica só na crítica. Na parte final, o texto vai fundo numa questão essencial. Afinal, existe uma saída para tudo isso? E a resposta que o autor propõe é algo que ele chama de revolução silenciosa. Depois de todo esse diagnóstico de cansaço, de anestesia social, dos elefantes na sala, a pergunta que fica martelando na cabeça é essa, né? Então, qual é a saída? E é interessante que a primeira resposta do autor é sobre o que a solução não é. Ele já adianta. Não se trata daquela revolução romântica de filme, sabe? Com bandeiras tremulando e slogans que no final do dia soam vazios. A tal revolução proposta aqui é algo mais íntimo, e talvez por isso, bem mais difícil. Começa com a busca por informação de verdade, aquela que exige tempo e esforço. Passa pelas nossas ações do dia a dia. Escolher melhor, consumir melhor, votar melhor. Exige que a gente cobre mais coerência. Dos líderes, sim, mas principalmente da gente mesmo. E no fundo, significa algo que parece simples. Falar menos besteira,
para a gente poder ter uma conversa de mais qualidade. E uma coisa precisa ficar bem clara sobre a natureza dessa mudança. Ela é silenciosa, ela é desconfortável e, principalmente, ela não é rápida. Não é o tipo de coisa que bomba na internet, que ganha likes, que vira trend. É um trabalho de formiguinha, sabe? Paciente e sem o glamour das grandes viradas. O que fica claro, então, é que a responsabilidade é nossa, individual e coletiva. A solução não vai vir de um salvador da pátria, de uma data simbólica no calendário ou de um espetáculo de fogos no céu. A mudança, segundo essa visão, começa num lugar bem mais próximo de cada um. E com isso, a gente chega à conclusão poderosa dessa análise. A saída, se é que ela existe, virá de gente menos anestesiada, mais consciente e disposta a pagar o preço de pensar. Uma ideia que, seja em Portugal, no Brasil ou em qualquer canto do mundo, continua sendo algo bem subversivo. E a pergunta que fica no ar é essa: será que estamos dispostos a pagar esse preço?